Ah, show, show. Vamos lá, então. Gente, primeiramente, sejam muito bem-vindos aí a mais um evento, né, promovido pelo Programa Saúde e Energia da Digital Medicina. Eu sou a Priscila, sou psicóloga e também gestora aqui desse programa, que a gente, né, tem muito orgulho em poder estar constantemente contribuindo aí com diversas empresas e pessoas, né, no Brasil como um todo. Esse evento tem uma temática muito bacana e muito interessante, né, sobre alimentação, né? Quem aqui não quer se alimentar bem, melhor, e isso, consequentemente, contribui aí para uma saúde muito mais equilibrada, né, muito melhor. E eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, né, com a Fê, né, nutricionista, está com a gente aqui no programa já há algum tempo. Fê, ele faz parte de toda a história do programa Saúde e Energia, desde o seu início aqui, né, com a gente nessa parceria. Bom, esse evento que a gente está promovendo aqui hoje tem como objetivo muito claro, né, aí trazer para vocês mais informação, mais conhecimento, dicas para o dia a dia, coisas práticas, né, realmente aí que a gente, né, tem certeza que vai contribuir muito, muito, né, com todos vocês. Bom, antes de eu começar aqui, né, a nossa temática central, eu queria primeiro apresentar a Fernanda, né? A Fer é nutricionista há mais de 10 anos, com vasta experiência, né, Fer, e atua aí em instituições muito importantes, né, como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e também o Hospital Samaritano, né, Paulista. Também atua em consultório multidisciplinar, né, Fer, e realiza atendimentos online e faz parte do nosso time seleto, né, de especialistas aqui do programa Saúde e Energia, realizando atendimentos na área de nutrição. E também a Fê é conteudista, produtora de conteúdos educativos voltados para alimentação saudável e bem-estar aqui no programa. Fê, obrigada, né, por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente hoje, né, contribuindo, né, aí neste evento. A gente está muito contente de poder te receber aqui. Esse convite, espero que, né, vocês gostem do tema. É isso aí, né? Eu tenho dúvida que vai ser um sucesso, né? Você vai poder contribuir muito aqui com a gente. Bom, o primeiro ponto que a gente traz aqui, né, sobre esse tema é uma contextualização, né, Fê, bem importante dessa temática, do porquê que a gente trouxe, né, e o porquê que é tão importante. A alimentação, ela tem um papel direto na nossa energia, na nossa saúde emocional, nossa qualidade de vida, mas será, Fê, que a gente precisa complicar tanto, né, esse assunto? Será que não pode ser mais fácil? Será que não pode ter um caminho aí mais tranquilo que a gente possa seguir? Né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, nesse tema, para todos vocês. E o que é importante da gente aqui trazer enquanto reflexão inicial? Por que ainda, né, é tão difícil alimentar bem? Eu acho que essa é uma pergunta que muitas pessoas, enfim, aí já se fizeram, né, se fazem no dia a dia. Por que é difícil manter uma alimentação saudável? Por que é difícil achar, né, ali alimentos que contribuam aí com o nosso dia a dia como um todo, né, que entrem numa dieta que, enfim, nos auxilie no dia a dia. Então, a gente ouve muito falar, né, Fê, sobre alimentação saudável, mas também o que a gente percebe é que muitas pessoas, elas ficam perdidas, muitas vezes frustradas, né, com esse tema. E por que você, né, na tua percepção, né, o que você entende que mesmo com tanta informação, Fê, que as pessoas têm, ainda tem tanta dificuldade, né, a gente tem ainda tanta dificuldade para comer bem no dia a dia? Hoje em dia, por conta principalmente da internet, né, nós temos informação a todo momento e informações que nem sempre são confiáveis. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Muita informação e a gente não sabe meio quem seguir e qual orientação seguir, né? Então, e outro ponto que eu falo muito para os pacientes é que por mais que todo mundo saiba o que é saudável, o que não é saudável, não é tão simples mudar um comportamento, né? Porque eu falo que obesidade, toda doença que vem, né, da alimentação, são doenças multifatoriais. Então,
a gente sabe que precisa comer legumes, verduras, tomar bastante água, mas na prática é diferente, né? A gente tem uma rotina corrida, vários compromissos, então tudo isso acaba influenciando também. Então, acho que são os fatores que deixam um pouco mais difícil essa questão da alimentação, né? A gente tem também hoje a indústria alimentícia, que tem muitos produtos, e aí a gente também fica na dúvida do que comprar, do que não comprar, qual que é melhor. Então, é muita oferta. Exato, né? E a gente nessa imensidão de informação, de enxurrada de coisas, a gente às vezes não sabe para onde ir, o que fazer, e nesse momento a gente percebe o quanto que ter uma orientação, né? Alguém um profissional que nos ajude, que nos auxilie nesse processo, facilita muito, né? Encurta um pouco esse caminho de achar aí uma solução, né? Um caminho mais adequado, não é? E aí aqui a gente fala um pouquinho, né? Eu sempre gosto de falar que, por mais que não é difícil comer bem, né? Hoje eu tento mostrar para os pacientes que é muito tranquilo, mais fácil do que a gente pensa, né? Existem vários fatores que acabam atrapalhando realmente. Falta de planejamento, eu acho que é o maior deles, porque realmente, quando a gente trabalha fora de casa, pega muito trânsito, às vezes tem filhos, tem família, então fica muito difícil você, depois de um dia de trabalho, você chegar cansada e ainda pensar em cozinhar. Então, realmente, o que é mais fácil? Pedir um delivery, né? Então, às vezes você pede um sanduíche. Mais fácil, né? Muito mais prático. Não tem problema uma vez ou outra. O problema é quando isso acaba sendo rotina, né? Todos os dias. Então, quem consegue se planejar um pouquinho melhor, consegue comer um pouquinho melhor. Então, consegue sempre ter em casa salada já higienizada, ou ter sempre um frango temperado na geladeira, arroz e feijão congelados. Então, tudo isso vai ajudar muito na alimentação. O que atrapalha também, essa cultura da dieta. Então, esse medo que as pessoas têm hoje em dia de se alimentar, é medo de comer carboidrato, medo de comer arroz à noite, você fica até meio perdido, você não sabe o que comer, e aí chega uma hora que fica inviável esse tipo de alimentação e você acaba comendo muito mais, tendo episódios assim de compulsão, de exagero alimentar. Então, esse tipo de comportamento de restringir muito por um tempo e depois comer demais atrapalha muito o metabolismo, né? Essa coisa do carboidrato é engraçado, né? Porque depois das 6 horas não dá para comer mais carboidrato, você corta tudo, né? Como se ele estivesse ali esperando que o efeito é só a partir desse horário, né? Tipo, faz o mesmo efeito no organismo, tem o mesmo processo de digestão. Então, assim, não faz muito sentido, né? Esse medo também de ganhar peso, que às vezes te deixa com medo de comer, e aí você entra nesse ciclo, né, de restrição, de compulsão e tudo mais. E eu falo da falta de conhecimento, não é um conhecimento, eu falo que, como tem muita informação, às vezes, a gente vê na internet promessas milagrosas que a gente acaba caindo. E acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, acho que ter atenção aonde procurar ajuda. E nem sempre eu falo que emagrecer não é tão fácil. Então, quando a gente vê esse tipo de merchan, de propaganda, que você vai perder 5, 6 quilos em 2 semanas, né? Comendo de tudo. Tudo resolve rápido, né? A gente tem que ter cuidado. Legal. E essa falta de conhecimento, além de levar as pessoas a, sei lá, enfim, fazerem coisas totalmente fora do contexto, sem uma orientação, tem um prejuízo muito grande, né, Fê, no dia a dia, porque isso gera um impacto aí para a pessoa, no resultado que acaba não acontecendo, né? Totalmente. E eu falo que não é nem só no físico, mas até no emocional, porque acho que gera muita frustração. E também no financeiro, porque eu falo que às vezes o paciente paga caro, né? Às vezes, sei lá, compra um programa, alguma coisa diferente que vem na internet e não tem aquele efeito esperado. Uhum. Ô, Fê, e vamos pensar no seguinte, assim, no dia a dia do atendimento na clínica que você acompanha, as pessoas vêm cada vez mais buscando esse equilíbrio, ou elas ainda ficam um pouco presas nessas restrições, no extremo, ou ainda ficam muito ligadas ao modismo, né? Cada época aparece alguma coisa, é uma dieta diferente, para um funciona, um perdeu tantos quilos em X dias, então as pessoas chegam no consultório
já com uma ideia mais assim, eu quero sim me equilibrar, ou não, é o que eu vi ali na internet, eu quero ver como que eu posso também fazer, funciona para mim, como que você percebe isso no dia a dia? Hoje eu vejo que a maioria das pessoas já buscam um equilíbrio maior, então fazem mais atividade física, buscam melhorar a alimentação para ter uma qualidade de vida adequada, então a gente vai envelhecendo para conseguir ver os filhos, os netos e tudo mais. Mas existe uma outra porcentagem, né, que acaba querendo também esse tipo de dieta mais restrita, acaba tendo esse comportamento, principalmente mais jovens, porque eu acho que a gente acaba vendo muito pela rede social, pelo Instagram, né, as celebridades, os influenciadores, então isso acaba atrapalhando, né? Eu sempre falo que a nossa vida, ela não é igual de um influenciador ou de um artista que vive do corpo, né? São outras. É outra rotina, né? É outra rotina. Então, a gente precisa sempre trabalhar com isso, com a individualidade da sua rotina, da sua saúde e da sua dieta. Com certeza, isso, né, é o mínimo aí para a gente entender e saber que, né, a gente não é igual a todo mundo, nunca fomos, né? Exato. Eu sempre falo de informação, eu gosto muito do Guia Alimentar para a população brasileira. Ele já ganhou vários prêmios, então se você colocar no Google, você consegue baixar. E aí ele explica muito sobre a alimentação saudável de uma forma bem simples, que o guia fala que a gente precisa priorizar alimentos naturais, evitar alimentos ultraprocessados. Então, um exemplo que eu dou muito prático para os pacientes é um bolo. É muito mais saudável você tomar um lanche da tarde, por exemplo, um iogurte e um pedaço de bolo que você fez em casa, que é um produto caseiro, do que comprar um bolo pronto no supermercado. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa se atentar e trocar para melhorar a nossa alimentação, né? O guia fala bastante dos produtos regionais, ele fala bastante da importância de cozinhar para a saúde tanto da pessoa como da família, das crianças. Então, ele simplifica essa questão da alimentação. Ele é uma fonte de informação bem confiável e super legal, com modelos também de café da manhã, almoço, jantar, Legal. de todas as regiões do país. Então, é bem, bem legal. Então, é um documento acessível, qualquer pessoa pode ter e para ter como referência mesmo, né? Sim, e tem até os passos de alimentação saudável, então, que são priorizar alimentos naturais, né? Então, a base da nossa alimentação sempre tem que ser frutas, verduras, legumes, e assim, alimentos minimamente processados. Então, são aqueles alimentos que não têm muita alteração da indústria, tipo arroz, feijão, grãos, tipo lentilha, aveia, grão de bico, milho, né? Um pão de fermentação natural também é legal, que não é tão processado, né? O guia pede para a gente evitar o excesso de açúcar, gordura e óleo na hora de preparar o alimento, mas não precisa tirar totalmente da alimentação, sabe? Só reduzir, aumentar o consumo tanto de fibras, vegetais, e também ele fala muito sobre a questão da cozinha, né? Da importância de cozinhar para melhorar essa questão de saúde, tanto familiar quanto do próprio paciente. Show, que legal, né? E super acessível e simples mesmo, né? Bom, Fê, vamos entrar agora na parte prática que todo mundo adora, né? Que são dicas, né? O que fazer, como fazer, né? O quanto que isso pode encaixar no nosso dia a dia. Então, que sugestões, né, que você dá para quem quer começar a se alimentar melhor, ou para quem já segue uma dieta, mas quer dicas de como se manter numa dieta, numa alimentação saudável adequada, né? Sem restrições, porque as pessoas têm muito dificuldade de manter um comportamento, né? Manter ali uma rotina saudável. Então, acho que o nosso tema central aqui hoje é muito relacionado a isso, né? Então, para quem quer começar, né, ali uma rotina de alimentação saudável, mas tem gente que não tem tempo, que não sabe por onde começar, que não sabe o que fazer, né? O que você traz aí de informação para a gente? Assim, eu sempre falo que não precisa ser nada complicado, é comida do dia a dia, que é o que é saudável, né? Então, eu sempre falo para os pacientes que uma dica que eu dou para todo mundo, a gente precisa diminuir o açúcar adicionado. Então, a primeira dica, toda bebida, café, chá, sucos, evitar tirar o açúcar
às vezes o paciente só tirando o açúcar do cafezinho já perde peso e acaba ganhando saúde, né? Então, diminuir açúcar, ter sempre algo congelado à disposição, que é o que ajuda muito na correria da semana, quem tem filho, marido e tudo mais. Então, uma carne moída, um frango desfiado, preparações que são versáteis. Então, por exemplo, Uhum. o franguinho desfiado pode virar recheio para sanduíche, recheio de panqueca, a carne moída pode virar molho bolonhesa. Então, assim, pratos que são simples, mas que são mais versáteis para ter no dia a dia. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo, então se você conseguir tirar um dia da semana, fazer várias coisas e já deixar congelado, também durante a semana vai te ajudar, né? Frutas e legumes também, eu sempre falo que se você comprar e deixar na geladeira, às vezes ele vai ficar lá a semana toda na geladeira, vai estragar na geladeira, Esquecido. não é? Ah, então, assim, fruta, se você conseguir já higienizar, já deixar porcionado, os legumes também, já deixa tudo higienizado, ou já deixa até preparado, acaba saindo mais, né? Acaba sendo mais fácil de se consumir. E se vocês conseguirem também a proteína, ela vai te ajudar muito na saciedade. Então, comer proteína em todas as refeições, né? Pode ser queijo, iogurte, o leite mesmo, né? Carne, frango, peixe, ovos. Então, as proteínas também ajudam muito. E não precisa inventar. Eu sempre falo para o paciente que o saudável é comer a comida do dia a dia. Então, arroz, feijão, legumes, uma proteína. Não tem problema comer um pãozinho de manhã, né? O problema é comer 2 de manhã, 2 da tarde, 2 da noite, né? E as pessoas acham que comer saudável, a primeira coisa é cortar isso, né? Vou Cortar, parar de comer pão. exato, não precisa cortar. E quando for assim, os produtos industrializados, eles acabam ajudando, né? Ele não é só um inimigo. Então, eu sempre falo que na hora de comprar um iogurte, de comprar um suco, alguma bebida, sempre escolher aquele que a lista de ingredientes é menor. Uhum. Quanto menos ingredientes, mais natural é o produto. Então, também é uma dica que eu dou na hora de fazer as compras, porque é importante ter, às vezes, um iogurte, ou sei lá, algum legume. Eu sempre falo que vegetais congelados também é uma boa, né? Pode ser que não tenha o mesmo sabor de um vegetal fresco, mas ele só é congelado. Então, para uma emergência, também é tranquilo, é saudável. Então, acho que são essas dicas que acabam ajudando, facilitando um pouquinho. Legal. O Fê, e a questão dos rótulos dos alimentos, né? A gente sabe que ali são informações importantes, né? A indústria, elas são obrigadas, né, ali a trazer, né, todas essas especificações. E muita gente acredita, né, que estar fazendo boas escolhas, mas nem sempre estão, acabam sendo enganadas, né? Você tem alguma dica relacionada a isso, ao que se atentar, ao que é importante ver, né, quando está ali, né, comprando um alimento? O rótulo, ele sempre na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente da lista é aquele que está em maior quantidade no produto. Então, Uhum. por exemplo, se você vai comprar um pão, tá lá escrito que é pão integral, e o primeiro ingrediente é farinha de trigo normal, ele já não é tão integral assim. Entendeu? Então, o primeiro produto é sempre aquele em maior quantidade. Então, eu sempre peço para quando olhar a lista de ingredientes, ser uma lista pequena, evitar uma lista que tenha muitos conservantes, então normalmente são nomes que a gente não sabe o que são conservantes, e evitar também aqueles produtos que têm muita adição de açúcar adicionado. E às vezes o açúcar não vai estar lá escrito açúcar, pode estar escrito maltodestrina, glicose, glucose, né? Então às vezes a gente encontra açúcar, por exemplo, no molho de tomate, Uhum. que é um alimento que teoricamente não precisaria ter açúcar. Então, por isso é importante sempre ler a lista de ingredientes. Né? Hoje em dia a gente tem enlatados que são recomendados porque você vai ler lá a lista de ingredientes, é ervilha e sal. Então, são 2 ingredientes, não tem conservantes, e aí acaba valendo a pena. Então, por isso que é importante mesmo olhar a lista de ingredientes. Resumindo, tem algumas coisas que estão disfarçadas por aí. Exato, é. Às vezes tá lá pão integral, aí você vai ver o último ingrediente é a farinha integral. Então,
É isso aí. Bom, Fer, e outra coisa que é bem importante, que faz total relação com o propósito do programa Saúde e Energia, é falar dessa flexibilidade, dessa relação emocional com a comida, o quanto que isso é importante, o quanto que é fundamental entender o que está acontecendo, né, para influenciar, né, positivamente aí tudo isso. Então, já entrando nesse tema, né, que é uma parte super importante, essa relação emocional com a comida, muitas pessoas se culpam, né, quando eventualmente não conseguem seguir uma dieta, né, uma rotina perfeita, né, tem dificuldade realmente dessa manutenção, né, dessa rotina, dessa dieta, desse dia a dia mais saudável, digamos assim, né, como que você acompanha isso, né, com os teus pacientes, o que você diria sobre isso, né, o que você traz de informação aí nesse sentido? Eu falo que é um tema, é difícil, né? Não é tão simples, eu super entendo, porque acho que todo mundo cresce com algumas crenças, né, que a gente acaba levando para a vida. Mas essa questão da alimentação, eu sempre falo para os pacientes que eu acho muito mais saudável, por exemplo, você ir numa festa de aniversário e comer um pedaço de bolo do que aquela pessoa que vai na festa de aniversário e leva a própria marmita. Então, a gente precisa entender que comer bem a semana toda, você sair um dia no final de semana para almoçar com seus pais, sair com seu marido, com seus filhos, essa refeição isolada, ela não vai te fazer ganhar peso, não vai atrapalhar todo o seu processo. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, porque eu acho que esses momentos em família, em amigos, eles fazem parte da nossa vida e são muito Faz saudáveis. parte do dia a dia, né? Exato. Então, assim, é o que eu falo. Se você tem, por exemplo, muita vontade agora, ai, tô com muita vontade de comer, sei lá, um brigadeiro, se eu não como, eu vou comer uma fruta, aí eu vou tomar um iogurte, aí eu vou comer outra fruta, aí eu vou comer o brigadeiro, porque eu não comi o que eu queria. Então, às vezes, é melhor você comer um pedaço de bolo, sei lá, um sanduíche, ficar satisfeito, comer tranquilo, do que, sabe, ficar omitindo essa vontade. Então, assim, eu falo que é um trabalho de formiguinha até o paciente entender, mas a gente precisa trabalhar essa questão de crenças e de medo de comer, porque eu sempre falo que uma alimentação, uma refeição não vai acabar esse processo e não vai te fazer ganhar peso. Exatamente. E é esse nutrir tanto o corpo quanto a alma também, né? É, porque sempre tem, assim, aquela receita que a gente lembra que a mãe fazia, que o pai fazia, e aí às vezes a pessoa para de comer porque tem medo de engordar, e aí também não é saudável, né? Exato. E como que você acompanha isso em consultório, Fê? Assim, quando você entende que, né, alguém que chega com você com uma demanda específica de emagrecimento, né, de rotina, mas você percebe que também tem algo ali que precisa de um acompanhamento paralelo, né, com uma equipe multidisciplinar, até para poder ter essa junção e isso ter um efeito positivo também no tratamento dessa pessoa, né? Eu sempre peço, né, para o paciente buscar ajuda psicológica, porque às vezes a gente vê que tem crenças que são outros problemas relacionados que acabam também caindo na alimentação. Então, eu sempre falo que é um trabalho bem multi mesmo, para Exato. o paciente atingir o seu objetivo. Entendi. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que eu acho que tem relação com isso que a gente está aqui falando agora, né, aqui de um participante. Eu sou vitimado pela teoria do emagrecimento. Já fiz muitas dietas, mas acabo sucumbindo na compulsão alimentar. A quem me dirijo, nutricionista ou psiquiatra? Os dois. Eu Os falo dois, né? psicólogo também, porque essa questão da compulsão, assim, tem vários fatores de risco, né? Mas um fator que hoje em dia ele é comprovado cientificamente, não quer dizer que quem faz dieta restrita vai ter um episódio de compulsão alimentar, mas Uhum. a maioria dos pacientes que têm compulsão alimentar foram desenvolvidos por terem feito uma dieta restrita. Então, Sim, é importante ter esse acompanhamento multi, tanto do psiquiatra, quanto do psicólogo, quanto de uma nutri que saiba essa questão do comportamento, também porque às vezes algum profissional que não trabalha com essa área acaba te passando outra dieta restrita que vai piorar o quadro. Então, esse tratamento multi, ele vai ajudar.
Exato. Feri, tem alguma prática pessoal, algo assim do seu dia a dia que você não abre mão, assim, que para você é inegociável, que deu certo na tua estratégia, vem dando certo até hoje, você vai repassando, né, vai transmitindo isso para as pessoas que você conversa, que você convive, que você atende? Olha, o que eu faço muito assim com os pacientes hoje, por mais que os pacientes peçam uma dieta calculada, por exemplo, eu vou comer 100 gramas de arroz, 120 de proteína, eu não passo mais assim. Eu passo uma dieta mais qualitativa, então eu tento melhorar a qualidade dos alimentos, estimulo assim prática de atividade física, né, mudança de hábitos, de estilo de vida, sem que o paciente fique tão preocupado em pesar, em comer algum alimento específico, e aí o paciente começa a mudar alguns comportamentos e começa a perder peso. Então aí ele começa a entender que tipo realmente talvez mudando alguma coisa ou outra ele já consegue, ele não precisa ficar tão preocupado com essa questão de peso, de 100 gramas, Uhum. gramas e tudo mais. Uhum. Então, foi algo que você percebeu que vem dado certo e tira um pouco dessa bitolação, digamos Exato. assim, daquelas quantidades ali, Uhum, aquela coisa exata, né? sim. Entendi, legal. Teve uma outra pergunta aqui, ó, que legal, o pessoal está interagindo. Uhum. Fernanda, sobre o jejum intermitente, você recomenda? Ó, o jejum intermitente, eu falo que eu recomendo, mas assim, não são para todas as pessoas. Então, por exemplo, se eu atendo um paciente que eu acho que ele tem uma propensão, sei lá, a desenvolver algum tipo de compulsão ou já tem um comportamento disfuncional com a comida, se a gente pede para ele fazer um jejum intermitente, eu vou estar intensificando essa questão de restrição alimentar pro paciente. Uhum. Então, é aquilo, existem vários estudos, realmente, para algumas pessoas ele é benéfico, mas não é para todo mundo. Então, é uma coisa que eu falo assim, eu vou indicar individualmente, mas no geral é difícil eu recomendar, por exemplo, que faça um jejum intermitente. Mas por essa questão, que eu acho que a gente precisa avaliar bem o paciente, que às vezes a gente acha que vai fazer bem e acaba fazendo mal. Sim, então acaba não sendo uma regra, assim, né? Um método que funciona para um, não vai funcionar para outro. Uhum. Entendi. Bacana, que legal, Fê. É bem importante que a gente, né, tenha aí adquira esse conhecimento para que isso reflita de fato no dia a dia, porque é tanta informação, é tanta gente falando sobre tanta coisa que a gente não sabe, tá, mas e aí, o que que pode ser, o que que não, né, o que que faz sentido, né? Então é totalmente compreensível que as pessoas estejam tão perdidas, né, Dúvida, tão certeza. cheio de dúvidas, né? E chegou mais uma dúvida aqui, vamos lá. A Vanessa perguntou, Fernanda, e sobre a ingestão de chás? Ó, chás, eles são ótimos agora no frio, uma delícia, né? Eu sempre falo que o chá ele é ótimo para hidratar da mesma forma que a água. Evitar assim colocar muito açúcar, né, para adoçar, mas a questão de tomar chás para o emagrecimento, aí já assim, é balela, né? O que acontece é que como às vezes você acaba tomando muito chá, você acaba indo muito ao banheiro, acaba fazendo mais xixi, você pode achar Sim. que, né, que retém um pouco menos os líquidos, mas se for pensar no emagrecimento, não tem nenhuma comprovação. Então, ele tem, sim, o seu efeito benéfico para a hidratação como um todo, que é ótimo, mas essa ideia de que, vai emagrecer, vou tomar que isso emagrece, já não é bem por aí. Exato. Entendi. Legal. Show. Fer, e aí fala um pouco da parte dos atendimentos, né? O quanto que ter essas orientações, né, de forma coordenada, né, de forma periódica, também pode auxiliar muito nesse processo, né, para que as pessoas possam alcançar os seus objetivos, né, seja de emagrecimento, de hipertrofia, de melhorar a sua saúde como um todo através da alimentação. E às vezes é assim, é um detalhe que a gente precisa ajustar para o paciente já conseguir deslanchar, né? Eu falo que hoje em dia a gente consegue tanto melhorar exames laboratoriais, intestino, né? Melhora da pele para as mulheres, então tá tudo, a alimentação ela acaba influenciando a saúde como um todo. Então esse acompanhamento realmente faz diferença.
Exatamente. Fala um pouco do teu trabalho aqui com a gente no Saúde e Energia, dos seus atendimentos, né, que está aí disponível, Estou né, disponível. dentro desse processo. Com certeza, a minha agenda eu abro ela semanalmente, porque meus horários são meio, eu não tenho assim um horário fixo, mas nesse trabalho a gente tenta reorganizar eu sempre peço para o paciente me contar um pouquinho da rotina, para a gente juntos lá na consulta, a gente já vai estipulando as metas e ajustando os pontos que precisam ser ajustados conforme a queixa do paciente, né? Conforme a queixa principal. E aí a gente acaba tendo bons resultados. Então é um trabalho, eu falo que é um trabalho em conjunto. Eu faço a minha parte, o paciente faz a parte dele. Legal, que bacana. E é legal a gente trazer também, né, que para quem tá nos acompanhando, quem já faz parte do programa Saúde e Energia, né, e para quem eventualmente está aí, né, buscando mais informações, é importante frisar que além dos atendimentos que os profissionais realizam, a gente tem também aí uma série de informações, né, Fê, de conteúdos que também auxiliam nesse processo de entendimento, nesse processo também de conhecimento mesmo, né, sobre diversas temáticas. E uma das áreas, né, de conhecimento que a gente tem lá é justamente sobre a parte de nutrição. A Uhum. Fê também é conteudista, e lá tem diversos assuntos, né, Fê? Então, descomplicando a alimentação saudável, inclusive, que é o nosso tema aqui hoje, né? Alimentos que podem também melhorar a saúde e prevenir doenças, é aqui um dos exemplos. Alimentação específica para mulheres. Então, o programa ele tem todo esse objetivo de atuar de forma multi, né? Então, não só tendo acompanhamentos específicos aqui por profissionais especialistas nas suas mais diversas áreas, mas também com conteúdos, com informações que as pessoas podem acessar a qualquer tempo para adquirir conhecimento, e de repente nem é para ele, mas pode servir para uma outra pessoa do convívio, família, Tá. dia a dia, amigo, né? Então, com certeza, tende aí só a agregar. E nesse processo, né, multidisciplinar, né, de atendimentos e de conteúdos também, a gente tem tido vários resultados positivos, melhoras nas pessoas realmente que estão começando a buscar. Uma coisa que eu queria que você trouxesse para a gente poder ir fechando aqui e abrindo para perguntas, né, caso o pessoal tenha mais alguma questão, Fê, que quando a gente fala de emagrecimento, de melhorar a saúde, né, de ter rotinas para prevenir doenças é um processo, né? O que você acompanha disso? As pessoas normalmente elas chegam num atendimento já querendo um negócio para ontem, ou tem essa consciência de que é um processo? Como que você percebe isso? Eu percebo que, assim, eu acho que isso é normal do ser humano. Os pacientes, a gente Tudo quer para ontem. ontem, tudo para ontem. E aí eu acho importante lembrar que, às vezes, você não engordou de um dia para o outro, né? Às vezes você está muito tempo nesse peso, às vezes aconteceram várias coisas, então não vai ser de um dia para o outro que você vai resolver todos os problemas. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, até porque todo mundo conhece alguém que fez uma dieta super restrita, perdeu, sei lá, 30 quilos num mês e depois ganhou o dobro. Então, até para o nosso metabolismo, a perda de peso gradual é melhor, né? Porque evita esse reganho de peso. Então, a gente precisa explicar bem, conversar, orientar para o paciente entender e se acalmar um pouquinho, porque às vezes realmente não é tão rápido quanto ele espera, mas acho que esse é o melhor processo. Exatamente, é bem por aí. Sim, Fernanda, vai ficar gravado aqui a live, tá? O pessoal está perguntando aqui, a gente vai disponibilizar depois aí todo o conteúdo. Bom, gente, a gente queria abrir para perguntas, né, Fê? Teve algumas interações aqui no decorrer, né? Foi bem legal, mas, né, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, né, em relação a toda essa informação, se fez sentido, a gente queria abrir aí esse espaço para vocês. Acho que tem uma aqui, Pri, o Fábio perguntou das canetinhas do emagrecimento. Ah, tá. E aí, Fê? Eu falo que eu não sou contra, tá? Eu acho que a gente precisa deixar bem claro que todo, todo medicamento para obesidade, porque a obesidade ela é classificada como uma doença. Então, ele é um medicamento para obesidade. A gente só precisa lembrar que nenhum medicamento, né, principalmente essas canetas emagrecedoras, devem ser usadas sem prescrição médica. Então, alguns pacientes acabam comprando lá em algumas farmácias. Sem nenhuma orientação, né?
aí já não é recomendado. E sempre que fizer o uso conforme a orientação médica, é importante mudar o comportamento, né, e mudar a alimentação. Porque se tira a caneta e você não muda o seu estilo de vida, o peso volta. Então, eu acho que são ótimos medicamentos para impulsionarem, para ajudar o paciente, às vezes a ter mais engajamento, né, melhorar a autoestima, ter vontade de continuar, mas é importante associar essa mudança do estilo de vida, porque senão você não mantém esse peso perdido. Não é só isso, né? É toda uma mudança de comportamento. Não adianta você ir para um lado e não ir para outro sem ter uma orientação devida, né? Da parte médica, também na parte nutricional, né? Sim, sim, elas vão ajudar e elas são ótimas, mas somente isso, depois que você tira a medicação, normalmente o peso volta. Uhum, tem bem mais coisas, né? Uma outra pergunta aqui, Luciana, e as mulheres que estão entrando na menopausa, alguma dica? Eu atendo bastante mulher na menopausa, né? Legal. Essas mudanças hormonais realmente atrapalham muito, né, o processo de emagrecimento. Muda muito, né, Fê? Você tem ali, você compara com épocas anteriores, você tem a mesma, uma rotina até parecida, mas parece que não desenvolve tão, né? Então, eu sempre falo que é importante ajustar a alimentação, principalmente proteína, né? Lembrar da proteína, e o que ajuda muito é a musculação, né? Então, é massa muscular. Então, quanto mais massa muscular a gente tem, acaba aumentando o nosso metabolismo. Então, não tem jeito. É atividade física e alimentação. Não pode parar de se movimentar nunca. Exato. É isso aí, que bacana. Mais alguma pergunta, gente? Dúvidas, observações, comentários? Não? Legal, acho que a gente conseguiu ser clara, né, Fer? Acho que isso que é importante, né? Acho que é rico, né? Traz aí bastante certeza de que a gente está no caminho certo aí, né? Trazendo essas informações. Bom, a gente, né, na divulgação aí do nosso evento, né, quando a gente trouxe sobre aí essa ação, nós comentamos que as pessoas que estariam conosco aqui participando ao vivo, né, Fê, teriam aí direito a um bônus exclusivo, né, com o e-book, com diversas dicas, informações aqui com a temática do nosso evento, né? Então, aqui, né, segue a liberação do nosso presente. A gente colocou aqui o QR Code, né, para que vocês possam acessar e baixar este e-book exclusivo Descomplicando a Alimentação Saudável, né, com dicas, tem umas receitinhas lá também, né, para vocês, para que vocês possam ali acessar e aproveitar ao máximo deste conteúdo, beleza? Todo mundo conseguiu acessar? Se alguém não conseguir acessar pelo QR Code, a Kate vai estar colocando aí também o link no chat, para que vocês possam também conseguir baixar. A Kate está por aí, ela já vai poder colocar aí para vocês no chat também o link. Ah, conseguiu. Ah, legal. Show de bola. Alguém não conseguiu baixar? Alguém não conseguiu acessar pelo QR Code? A gente vai deixar um minutinho aí na tela para vocês possam acessar. Aí, ó, a Kate colocou aqui também o link de acesso direto aí para conseguir baixar para quem não conseguiu pelo QR Code. Ok? Fê, queria agradecer muito, né, a tua participação, né, e o teu engajamento com a gente, né, para mais esse evento, que terão muitos outros, com certeza, né, a ideia era que fosse um momento dinâmico, prático, e que trouxesse para a gente esclarecimentos, dúvidas, tirasse, né, para a gente aí as principais dúvidas, e, de certa forma, que isso a gente consiga levar para o nosso dia a dia, né? Nada é mirabolante, não tem nenhuma fórmula mágica, mas a gente vê que, de fato, é um processo, é algo para entrar na nossa rotina, que isso tem aí um efeito muito positivo, né? Obrigada mesmo pela tua participação, pela tua parceria com a gente aqui no programa. Quem está aí, né, já acessem aí a agenda, marque seus horários com a
com a Fernanda, né, para poder ter esse acompanhamento ali com ela, tirem todas as dúvidas possíveis, e a gente segue aqui no programa à disposição de vocês, acompanhando as diversas empresas que já estão aqui conosco, né, aproveitando aí todos os nossos conteúdos, os profissionais, e para quem eventualmente ainda não é cliente, não participa, a gente está à disposição para poder auxiliá-los e tirar todas as dúvidas que vocês possam ter sobre o serviço que a gente está oferecendo aí, né, com foco em promoção de saúde mental e bem-estar como um todo, que é o programa Saúde e Energia. Tá bom? Gente, obrigada, Fê, obrigada mais uma vez. Um abraço, tchau, tchau, gente. A gente vai disponibilizar, ok, a gravação ali na plataforma, né, para os nossos clientes aí, vai ter acesso à gravação, vai poder também fazer, inclusive, uma avaliação para emissão do certificado, ok? E também vai ter uma avaliação ali, para vocês possam dar o feedback de vocês sobre o evento, o que acharam, é bem importante para a gente poder saber se a gente está no caminho certo aí, né, para produzir mais e mais eventos como esses aqui para vocês, tá bom? Um abraço, gente, e até! Tchau, tchau!